Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos estar dando início à nossa reflexão de hoje. E antes disso, eu gostaria de orar por você e por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Te agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos através, Senhor Deus, da tecnologia para poder aprender a Tua Palavra. E muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que nos assiste hoje. Senhor, eu sou grato a Ti. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esse momento, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar hoje num tema sobre um salmo muito conhecido. E a escolha desse tema, na verdade, né, está relacionado com o mês que nós estamos, que é o mês que é onde a gente comemora o Dia do Pastor, né, que é no próximo domingo. E interessante que os pastores, né, nossos líderes aqui terrenos, né, eles têm uma responsabilidade muito grande pelo rebanho aqui, né? E para exercer o ministério pastoral, né, é exigido desses homens, né, muito, né? E a própria palavra de Deus coloca, né, algumas características que um pastor deve ter, né? Lá em 1 Timóteo 3, de 2 a 7, a gente vai ler um pouquinho sobre como deve ser, né, o pastor, que ele deve ser uma pessoa modesta, sóbria, hospitaleira, né, apto para ensinar e deve governar bem a própria casa, né, e diversas outras características que ali, né, são dadas sobre o pastor, né? E o pastor que tem essa responsabilidade sobre o rebanho, sobre a igreja, né, tão grande, é uma pessoa que muitas vezes e sempre nos acolhe, né? Para quem chega, por exemplo, de fora da cidade, o pastor é uma pessoa hospitaleira que chega e acolhe a gente, né? O pastor é a pessoa que muitas vezes vai socorrer um irmão que passa por uma necessidade, dar uma palavra de conforto para aqueles que têm uma perda, por exemplo. Ele é o primeiro a estar lá, muitas vezes. No aconselhamento que a gente precisa. A figura do pastor aqui, ela é essencial para a nossa caminhada, né, aqui. É uma figura muito importante, com certeza, de uma pessoa que Deus colocou na terra aqui, né, para cuidar e ajudar no cuidado com a igreja, né? Mas é claro que o pastor também é um homem e aqui na terra, como cada um de nós, por isso ele também é falho, ele também fica doente, ele também pode estar cansado e, e também passa por perdas e por diversas situações difíceis. Por isso que a gente vai olhar para esse salmo tão conhecido, que é o Salmo 23, e a gente vai olhar para o nosso grande pastor. O pastor, nosso pastor que não se cansa, que não fica doente, que está sempre ao nosso lado, sempre nos dá conforto em qualquer situação, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23, que é um salmo bem conhecido. A gente vai meditar dos versículos de 1 a 4 apenas. Vamos lá, Salmo 23, versículos de 1 a 4. Vou ler para os irmãos. Salmo 23, de 1 a 4 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Bom, e nós vamos então estar olhando para o Salmo 23, do versículo de 1 a 4, e nós vamos ver que Davi ele nos apresenta então algumas características do nosso grande pastor, o Senhor nosso Deus. E nós vamos então agora estar olhando para essas características e como elas afetam a nossa vida. E a primeira característica que nós vamos olhar é que o Senhor, como nosso pastor, ele é suficiente para nós. Nós vemos essa característica já no primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É interessante que o próprio Davi foi pastor de ovelhas. Ele, portanto, conhecia muito bem essa ocupação da época, né? E por isso ele provavelmente usa essa explicação aqui do pastor, né? Ele havia passado pela experiência de ser pastor, de cuidar das ovelhas, de tirar as ovelhas do perigo, de alimentá-las, de cuidá-las, né? E isso era algo muito conhecido na cultura da época, né? A função do pastor que levava as ovelhas para pastar, que tinha ali todo o cuidado por aqueles animais que são indefesos, que são ali todo necessitado de cuidado, né? Então o pastor ele era a figura que lutava contra as feras, que protegia o rebanho dos ataques de outros animais, que protegia o rebanho dos ataques de ladrões, de salteadores. E ali o pastor então exercia um cuidado todo especial sobre cada ovelha, né? E as ovelhas elas tinham na figura do pastor descanso, elas reconheciam a voz do pastor, elas seguiam o pastor conforme ele as conduzia. E aqui Davi então, por ter sido um pastor, provavelmente ele usa essa figura. E é interessante que nesse primeiro verso os comentaristas vão dizer que o verbo aqui do Senhor é o meu pastor, né, indica que ele está no gerúndio, que é algo que é uma ação contínua, é como se o Senhor estivesse pastoreando, uma ação contínua do Senhor sobre as nossas vidas de pastoreio, né? Ele está cuidando de nós a cada dia, a cada instante, e assim é o cuidado dele para conosco. E outra coisa interessante que os comentaristas dizem aqui a respeito do sentido da palavra usada aqui no hebraico, de nada terei falta, né? É que essa expressão no hebraico ela não se refere simplesmente ao que o pastor pode dar, mas se refere ao que o pastor é. O foco não está nas coisas que a ovelha recebe do seu pastor, mas está naquilo que o pastor é na vida das ovelhas. Assim Davi mostra a sua satisfação plena no Senhor, de que Ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Aquilo que Ele não tem, provavelmente Ele não sente falta, porque o Senhor é suficiente na sua vida. Provérbios 15:16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, ter o Senhor nas nossas vidas como pastor já é
motivo de descanso, porque Ele é o grande pastor que cuida de nós. A imagem aqui, quando a gente olha também para as ovelhas, né? As ovelhas elas podem descansar porque elas confiam no pastor, naquilo que o pastor é na vida delas. E assim nós devemos descansar pelo que o Senhor é nas nossas vidas. O maior tesouro para as ovelhas aqui não é aquilo que Ele dá para elas, mas aquilo que Ele é para elas. Então, o nosso maior tesouro é o nosso Senhor como nosso pastor. Ele é a nossa porção, o nosso cuidado. E por isso nós podemos descansar nele, saber que Ele é suficiente para as nossas vidas. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, ao clamar ali a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. E o Senhor responde para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Nós devemos ter a nossa suficiência no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós seguirmos ao nosso Senhor, se nós temos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele nos basta. E porque Ele é o nosso pastor, o nosso grande pastor. Assim, meu irmão, quando nós olhamos para esse primeiro verso, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O primeiro ponto que nós pensamos é: o Senhor é suficiente para mim, o Senhor é suficiente na minha vida como meu pastor. Ele deve ser suficiente nas nossas vidas, não aquilo que Ele nos dá, aquilo que nós esperamos. Nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode, por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, não pelas bênçãos, mas por o que Ele é nas nossas vidas. Assim, o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. Irmãos, o nosso segundo ponto da mensagem continuando, Salmo 23, agora os versículos 2 e 3 nos diz assim: Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nosso segundo ponto aqui é que o nosso Senhor, o nosso grande pastor, Ele nos apacenta, Ele nos alimenta e revigora o nosso vigor. Pense nessa cena, irmão. De verdes pastagens me faz repousar, conduz a águas tranquilas. Consegue imaginar essa cena? Pense em pastos verdes, bonitos, um local que enche os olhos, né, quando você vê, de tão bonito que é. E aí você olha ali naquele local, você vê águas tranquilas fluindo, águas que você pode chegar ali pertinho, tomar ali um gole refrescante num momento de calor, né? E essa cena maravilhosa que o salmista faz aqui, ali na região, existiam momentos de chuva, né? Em que as pastagens realmente ficavam muito, muito verdes, mas não ao longo do ano todo. Existiam momentos em que, dado as condições climáticas da região ali da Terra Santa, os pastos não ficavam tão verdes. E ao longo então do ano, caminhos tortuosos, terra árida muitas vezes apareciam, porque nem sempre chovia, né? Não chovia o ano todo. E
e o terreno muitas vezes acidentado, e animais que atacavam ali os pastos, e o pastor então tinha ao longo do ano, em momentos em que os pastos não estavam dessa forma, tinha ali o dever de levar as suas ovelhas para um local de pastos verdejantes. E essa cena que Davi faz aqui, ela remete ao cuidado do nosso grande pastor. As ovelhas elas precisam de um local assim para descansar. As ovelhas elas não vão tomar água em um rio caudaloso, um rio de águas turbulentas, né? Um rio perigoso. As ovelhas precisam de um rio de águas tranquilas para que ela possa se achegar ali e se alimentar e beber, né? E saciar a sua sede. Isso nos revela sobre o nosso Senhor, nos revela que independente da condição climática do ano, do perigo que venha, o nosso Senhor, Ele nos leva para pastagens verdes, para que a gente possa descansar, Ele nos conduz a águas tranquilas e não a águas turbulentas. A cena ali do conforto das ovelhas é muito grande quando elas estão então sendo guiadas e apacentadas pelo seu pastor. Quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor, do nosso grande pastor, nós somos então guiados a pastos verdejantes e a águas tranquilas. A nossa alma ela pode habitar com tranquilidade no Senhor e descansar nele, porque Ele nos oferece essa pastagem e essas águas tranquilas. O termo utilizado ali para conduzir a ovelha, né, a águas tranquilas, segundo os comentaristas, é um tema que indica que o pastor leva a ovelha gentilmente até esse local. Ele não vai empurrando ela ou agredindo ela, ele pega ela e gentilmente a conduz a águas tranquilas e aos pastos onde ela pode encontrar descanso. Assim é o nosso Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Isaías 40, versículo 11 diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Deus, Ele nos leva nos seus braços, Ele cuida de nós e nos guia suavemente para o seu caminho. Assim é o amor de Deus por nós. No apacentar das nossas vidas. Salmo 37, 3 a 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Nosso Deus apacenta as nossas vidas, cuida de nós. Através da palavra de Deus nós encontramos descanso, nós encontramos pastagens verdes em que a nossa alma pode descansar, a nossa alma pode ouvir a voz do nosso Senhor e realmente descansar, como as ovelhas ali descansam ao saber que o seu Senhor, o seu pastor está com elas e elas podem então ter descanso, podem deitar ali nas pastagens, nos verdes pastos e permanecer ali tranquilas, porque o Senhor cuida delas. O crente que é guiado por Deus e conduzido por Ele, por amor do nome dEle, é levado através da palavra de Deus a caminhos justos,
A voz do pastor lhe conduz de forma amorosa, cuidadosa, e assim o crente pode descansar em Deus. Você, meu irmão, se sente abatido, se sente sem vigor, sem ânimo, precisa de refrigério para a sua alma. O verdadeiro pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande pastor e é Ele que pode te dar descanso. Ouça a voz do pastor, do sumo pastor, do grande pastor que é Jesus. Ouça a voz dele e siga o caminho que ele quer te conduzir. Siga esse caminho para que você tenha então pastagens verdes e tranquilas e águas tranquilas para repousar. O nosso Senhor é esse grande pastor que nos conduz a águas tranquilas e a verdes pastos. Assim podemos descansar nos braços dele. Por último, meu irmão, o último ponto é que o Senhor é contigo. Ele está com você. Essa é uma grande característica do nosso Senhor e pastor. E o Salmo 23, versículo 4 nos mostra isso. O Salmo 23, versículo 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu irmão, veja que nesse verso fica claro novamente que a satisfação ali de Davi, do salmista, é estar com Deus. A satisfação dele é a presença de Deus e não aquilo que Deus pode dar para ele. Esse verso nos deixa claro também que nós fazemos a leitura do versículo 1, que Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor e nada nos faltará, mas isso não significa que não vamos passar por momentos difíceis, por vales, por momentos sombrios, porque aqui é justamente isso que está acontecendo com a ovelha. Ela está passando por um vale de trevas e morte. Mas a questão é que mesmo passando por esses momentos difíceis, o Senhor é contigo. O salmista aqui, ele então muda a maneira como ele está falando e ele se dirige a Deus dizendo: tu estás comigo, mesmo passando por um vale de trevas e morte. E é interessante que uma ovelha é um animal que não enxerga muito bem. Portanto, no escuro, ali ao passar por um vale de trevas, ela vai se sentir com medo, porque ela não vai enxergar o que tem à sua frente, ela não consegue enxergar muito bem o perigo, então qualquer coisa ela se assusta, mas o que traz calma e o que dá calma para a ovelha é a presença do pastor. Por isso, Davi aqui diz: tu estás comigo, porque mesmo que eu não enxergue o fim dessa tribulação, mesmo que eu não consiga ver com clareza o que vai acontecer, mesmo passando por um vale perigoso, mesmo que a morte esteja próxima, tu estás comigo, a tua presença me satisfaz e a tua presença acalma a minha alma. O nosso Senhor Jesus é o nosso Deus e está sempre presente nas nossas vidas. Mateus 1:23 diz que Ele é o Emanuel, Ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele está comigo, Ele está com você, meu irmão, quando você passar pelo vale da sombra da morte. E Ele não te abandona, Ele cuida das ovelhas. Ele não é como um falso pastor que, ao vir o perigo, sai correndo. Ele está com você. Ele mesmo disse isso em João 10:11, que Ele dá a vida pelas suas ovelhas.
Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e Ele nos dá paz, inclusive nos dá paz com Deus. Em Romanos 5,1 diz: tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode te dar a paz que você precisa na sua vida, através do perdão dos seus pecados, se entregando a Ele e deixando que Ele seja o pastor da sua vida. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, a Jacó, aquele que o formou, a Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, é o bom pastor. Ele é o sumo pastor, Ele é o grande pastor que dá a vida pelas ovelhas. E assim, meu irmão, quando você passar pelo vale da sombra da morte, Ele está com você ao seu lado, Ele não sai do seu lado. Ele está sempre com você. Por isso você pode descansar, porque a presença dEle é com você. Irmãos, para concluir então essa reflexão, nós vimos então que o Senhor, Ele é o nosso grande pastor e que Ele tem essas características tão maravilhosas como o nosso pastor. Somente Ele nos satisfaz, por Ele nos satisfazer plenamente, nós não precisamos de mais nada. Ele cuida de nós. Ele nos apacenta, Ele nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E por isso podemos descansar. E nós vimos que nós podemos descansar mesmo em momentos difíceis, em momentos de tribulação, porque Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, o Senhor da nossa paz. É Ele quem nos concede a paz. E para terminar, eu queria deixar o texto de Hebreus 13, 20 e 21, que diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O nosso Deus é o Deus de paz. É Ele quem nos dá a paz. O nosso Senhor Jesus é o grande pastor das ovelhas, que pode nos levar a águas tranquilas. E é somente através dele que podemos ter descanso, que podemos ter paz, e que Ele continue nos aperfeiçoando no nosso caminhar aqui, conforme a vontade dele, para a honra e glória do nome dele. Gostaria de orar por você agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e não temos falta de nada, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos confiar em Ti, e mesmo em momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos em que parece que não enxergamos, Senhor Deus, o Senhor está conosco e o Senhor está do nosso lado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus, e por isso podemos descansar em Ti, confiar em Ti, que o Senhor está conosco. Pai, entrego a vida de cada irmão aqui nas Tuas mãos, que o Senhor possa abençoar grandemente, que o Senhor possa falar a cada coração, confortar a cada coração, Senhor Deus, que precisa de Ti nesse momento, Senhor. Pai,
entregamos tudo em Tuas mãos e te pedimos, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas vidas, em cada momento, Senhor Deus, que passamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.